bom. E assim, para saber detalhes da vida da senhora, né? Nós sabemos que a senhora é a fã número 0 do meu pai. Do papai, né? Jesus, Kardec e Herculano. Exatamente. Às vezes eu acompanho o programa da senhora, não com tanta frequência. Antes era com mais frequência por causa dos horários que a gente tem. E aí então a gente percebe que a senhora fala com muito carinho, muito amor, muita admiração. E reconhecimento de uma inteligência e bondade acima da média. E eu me lembro uma ocasião que a senhora falou que para mim foi uma coisa assim muito tocante, né? Que a senhora fez um comentário que ele procurava dividir o tempo dele, e uma das partes do tempo que ele dividia para se dedicar à família, né? Nossa! Então eu fiquei ele levava em teatro, agradavelmente levava uma leiteria que tinha no centro do São Paulo tomar milkshake. Ele foi um pai ali perto atuante. Da Paulista, essa leiteria? Isso. Leiteria Sena. Não lembro o nome. Não se lembra o nome. Sim. Mas era uma delícia. Fazia reuniões para conversarmos sobre o livro dos Espíritos. Tinha tertúlia que os não espíritas vizinhos participavam. Olha, eu acho o pai incrível. Eu digo que ele foi um gênio. E ele convidava esses não espíritas? A maioria dos vizinhos, a Assunção de Luca, com a mãe e o pai, eram nossos vizinhos. Hoje ela dirige o centro A Casa do Caminho, na Estado de Israel. Ela deu testemunho dela para minha tia. Qualquer hora tem que publicar, só deixar lá, não adianta. A Assunta, a Dona Elvira, as tertúlias não falavam espiritismo, mas eram tão bem feitas, falavam em escritores russos, brasileiros. Todos quase que frequentavam se tornavam espíritas. Que bacana. Era o exemplo, né? Exatamente. E foi o caso dessa senhora Assunta, né? Assunta e Assunção de Luca, está viva. Tem 80 e poucos anos, dirige ainda uma creche enorme, a Casa do Caminho. E no começo ele fazia um convite formal assim para participar? Convidava. Aí depois as pessoas começavam a participar e o negócio corria, se interessavam, né? Pela bondade dele, da minha mãe. A partir daí. E era na residência da senhora? Na residência do meu pai e da minha mãe. Que bacana. E a senhora naturalmente nasceu em Eu era espírita? Criança. Sim, meu avô materno já era espírita. Então seu pai já nasceu em berço espírita? Não. Meu pai nasceu, foi coroinha, depois teosofista, depois espírita. Com que idade mais ou menos? Com uns 20 anos ele se tornou espírita e conheceu minha mãe na mocidade espírita. Olha. Minha mãe recitava, fazia bolos e meu pai fazia palestra. A teosofia tem muita similitude, né, com a doutrina. Mas e qual que é a diferença que fez com que ele buscasse? Quando Helena Blavatsky, que ele amou a vida inteira, mas ela falou nos cascões astrais, meu pai achou que era besteira. A gente morre, larga o perispírito que fica voando. Sim. Aí chega um espírito, se veste e pode nos enganar. Entendi. Aí perde a individualidade. Né? Meu pai continuou respeitando, amando, mas continuou procurando. Entendi. E quando ele encontrou o livro dos espíritos, ele falou, isso sim, é racional do começo ao fim. Não tem erro. E a paixão dele por Kardec, num programa na rádio, perguntaram para ele, professor, o senhor é Kardec? Ele falou, que absurdo, quem vocês pensam que eu sou? Ninguém tem autoridade moral e intelectual de Kardec. Ele está acima de todos nós. Eu sou um aluno de Kardec. Daí ele ficou conhecido como apóstolo de Kardec, né? Ou o metro de Kardec, né? Isso, o Emmanuel falou, é um metro que melhor mediu Kardec. Sim, o Emmanuel se referiu... E a Nena Galves publica no livro dela, Até Sempre Chico. Porque eu falava para os meus irmãos, o Chico falou, Elo, você inventou. Aí, por sorte, saiu o livro da Nena e estava lá. Emmanuel falava sempre, Herculano é o método que melhor mediu Kardec. Que maravilha. Coisa linda, né? E ele se tornou espírita aos 20 anos, e quando que ele conheceu o Chico? O Chico ele conheceu aqui em São Paulo,
ele já estava com... O Chico já estava com 60, ele estava com 50, 50 e poucos. Aí o Chico adorava ir visitá-lo. Então iam o Chico, a Nene e o seu Galves. E ficavam conversando, ficava até de madrugada. E a mãe gostava de contar que às vezes o Chico conversando, o ar perfumava. E o Chico ficava envergonhado. E começavam, olha que delícia, que perfume. O Chico saía de fininho e ia se escondeu na cozinha, olhando em cima. Ele não gostava, ele ficava com vergonha. O pessoal do Geraldinho fala isso, né, que ele se sentia até constrangido. Constrangido. E a senhora participava, né? Não. Era a Meus aproximação do filhos espírito eram de Sheila, pequenos, eu ficava em casa com as crianças. Depois que eu comecei, Entendi. quando uns 5 anos antes do pai desencarnar, eu fiz o curso com a Nancy, e a partir de lá, Nancy Puma, eu éramos colegas, eu, a Nélia, a partir daí eu comecei a ser convidada para ir aqui e ali, e depois fui convidada várias vezes para ir ver o Chico. Professora, tem uma curiosidade sadia, né? Não curiosidade de fofoca. Curiosidade sadia que eu gostaria de saber é a respeito do Pinga-Fogo. Pinga-Fogo de 71 é um marco na história do Espiritismo. Nossa. Porque foi quando muitos espíritas deixaram de ter vergonha de se assumirem espíritas, né? E inclusive o movimento espírita alavancou, né? Muitos católicos se tornaram espíritas por causa do Pinga-Fogo, né? Porque era a razão, era a coerência, era a humildade. O Chico tinha uma energia, né, que atingia. E foi um programa emocionante, né? Nunca teve um índice de audiência daquele nível até as 2 da manhã, quando terminou o programa, 2h30, né? Aí fizeram o 2. Isso. Foram 1 e o 2. Com 6 meses de diferença. Isso. Então, mas o que eu gostaria de perguntar para a senhora é a respeito dos bastidores que eventualmente o papai comentou a respeito do programa. Porque um dos entrevistadores era de origem católica, que agora eu me esqueci o nome, né? E o que ele revelou para a senhora, assim, dos bastidores daquele programa? Não, ele ficava se teve alguma coisa... Não, ele ficava encantado com o Chico. Ele falou que o Chico, que era um menino que regava alho, havia se tornado um sábio, aflorou que ele conhecia. Mas não comentou. Eu que me pergunto, o que houve ali nos bastidores que no segundo programa outros entraram? Porque era uma luta para aparecer, mas o pai nunca comentou. Né? Nunca. Porque era um programa conhecido para deixar a pessoa em evidência. O nome do programa já diz tudo, né? Pinga-Fogo, para a pessoa ficar em evidência e tentar sair de... Ser colocado contra a parede. E o Chico com toda tranquilidade, né? O Chico estava lindo, calmo, sábio, maravilhoso. Uhum. Chico é maravilhoso. Mas o pai nunca comentou. Às vezes, do meio espírita, ele comentava alguma coisa. Mas do ambiente lá, não. E ele participou também O Mundo é das Mulheres, com a Hebe Camargo. Também ele não comentou os bastidores, só gostou muito da Hebe quando não se... quando o Chico foi no programa da Hebe? Não, o pai foi separado. Sim, foi isso. O Mundo é das Mulheres. Até ele falou, meu mundo é das mulheres, que eram as irmãs da minha mãe, minha avó morreu, todos foram morar lá em casa. 3 tias, 4 tios e meu avô Ferraz, o pai da minha mãe. Então era uma casa alegre. E ele falou isso para a Hebe, adorou a Hebe, mas também não comentou se aconteceu alguma coisa desagradável, não. Em relação ao ambiente não espírita, o pai foi sempre muito discreto e não exigia nada, porque não podia, né? Agora, em relação ao ambiente espírita, aí ele era um crítico e, quando necessário, se indignava. Ele escreveu alguns livros em parceria com o Chico, né? 4 livros com o Chico. Tá, O Emmanuel escolheu o pai para escrever com ele. Tá, e ele escrevia, ele não psicografava? Não, o Chico psicografava e ele comentava. Entendi. Ele era inspirado, mas ele era um pesquisador.
Ele nunca foi psicógrafo ou mediunidade ostensiva, mas ele se dizia muito ajudado. Muito inspirado. Muito, muito. Então, mediunidade assim de ostensiva ele nunca teve. Não. E nas reuniões mediúnicas ele participava como doutrinador, alguma coisa assim? Doutrinador, e ele conversava com o espírito como com um encarnado, é claro. Sim, sim. Ele ria, ele brincava. Quando precisava, ele falava sério, mas à vontade, não tinha ritual, não tinha, era de mente para mente. Sim, sim. Mente física para mente extrafísica. E ele nessas abordagens que ele fazia na doutrinação, ele escreveu algum livro dirigido para essas doutrinações? Não. Ele escreveu sobre mediunidade, vida, comunicação. Certo. Aí a mãe falou para ele: escreva um livro bem simples. Ele escreveu. Minha mãe olhou e falou: ai, querido, simplifica um pouco mais. Ele simplificou. Aí mostrou para ela: agora chega. Eu não vou escrever para gente que não quer entender. Agora está bom, Vigi. E assim ficou. Aí ela não insistiu. Aí ela não insistiu, porque ele tinha o limite dele. A senhora pode repetir para nós? Mediunidade, vida, comunicação. Vida, comunicação. E tem outro sobre o problema mediúnico: obsessão, passe, doutrinação. É um livrinho assim fantástico. Ele dá as regras para a desobsessão, fala na beleza da terra, como nós somos felizes em estar num mundo lindo. Sim. Muito, e as regras: diga todas as manhãs: estou para aprender, é um dia de experiências. Deus é meu amigo, Jesus é minha bússola. Pensamentos otimistas, porque só fica obsedado quem se entrega a pensamentos inadequados. Se permite a frequência. E a senhora também tem obras escritas? Eu escrevi 8 livros, mas perto do meu pai, dos do meu pai, eu falo, são livrinhos. Eu nem me disponho a fazer propaganda, porque são livros comuns, estão cheias, as livrarias estão cheias. Mas, e não vendo porque eu não tenho nenhuma obra assistencial, não quero dinheiro disso. Então eu distribuo, até ia trazer alguns aqui, esqueci. Eu sempre esqueço. Que pena. Mas quando a senhora voltar, a senhora traz. Isso. Fica o compromisso. Beleza. Eu queria perguntar desse último livro, né? Maria Antonieta. O Romance de uma Rainha. O Romance de uma Rainha. Então, a senhora faz referência àquele livro psicografado, Romance de uma Rainha? Não. E nós podemos identificá-la, a senhora me permite, né? Não que eu queira antecipar, porque eu não li o livro, né? Antecipar o final. Mas a Maria Antonieta, aquela que foi uma rainha de França, que ela disse que quando estava numa crise imensa lá na época da Revolução, falaram para ela que o povo não tem pão. Aí ela falou aquela célebre frase: então façam brioches. É a mesma Maria Antonieta, né? Mas dizem os historiadores que eles falavam isso de várias rainhas. Sim. Que era então, uma calúnia. Às vezes, e que realmente, como ela ficou muito famosa, ficou tudo sobre ela. E ela era uma mulher, para a época, ela foi boa. Sim. Quer dizer, ela viveu numa... Agora, apenas ela não tinha noção, porque todo mundo gastava, não foi só ela. Lógico, E ela serviu de bode expiatório, porque era estrangeira. Sim. E ela veio de um lar maravilhoso, um pai e uma mãe unidíssimos, e caiu naquela confusão da corte francesa, tadinha. Sim. Uma menina de 14 anos. E ela é ela que é identificada naquele capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma rainha de França? É ela que assina essa mensagem? Não sei se é ela ou se é alguma outra. Não tem essa informação? Não. Agora, eu sei que ela sofreu muito, porque realmente, naquela época, ninguém tinha uma conduta moral em ordem. Ela relativamente teve. Dizem apenas que ela teve, fora o rei, um homem que ela amou, que tentou salvá-los, né? Mas não conseguiu, porque eles ficaram adiando, como era da personalidade do rei, ficou adiando. Quando ele quis fugir, e fugiram todos juntos numa carruagem. Olha que ingenuidade. É verdade.
como não essa iam parte descobrir que era ele, a rainha e as crianças? Exato. E só sobrou a menina, a adolescente. O menino acham que mataram também. Aí eles foram para guilhotina. Que coisa incrível, né? Foi uma época de muita confusão. Mas tem ainda por aí. Sim. Tem. Muito, né? Sim. Inclusive até ia perguntar isso para a senhora, né? São eles que voltaram. A gente na época que está vivendo hoje, dentro de uma casa espírita, quando a gente conversa, a gente fala assim, não, o mundo está melhorando. Está melhorando. Né? Mas, por outro lado, quando a gente conversa fora da casa espírita, a gente fala, gente, o mundo não tem mais salvação. A gente ouve coisas, né? Mas a gente ouve coisas muito negativas, depreciativas e tudo mais, né? E tem a questão da transição planetária que a gente está passando, que alguns tentam até dar números, né? E independente disso tudo... Não será 2012, será 2019, tolice, ninguém sabe, depende de nós. Exato. Mas, sim, não, né? Porque se a Terra está realmente passando, a gente tem pouca influência, a gente talvez não continue, nós estamos para construir um mundo novo. Herculano tem um livro lindo, O Homem Novo. Jesus veio para fazer o indivíduo se transformar num indivíduo novo. E quando o maior número de indivíduos forem este indivíduo de bem, o mundo será um mundo de bem. E diz a Gênese, isso é maravilhoso, os que não conseguirem acompanhar o desenvolvimento dessa civilização que está se formando, não por castigo, mas por lei de afinidade, renascerão em planetas primitivos. Que tem afinidade com o próprio perispírito. O mesmo pensamento de corrupção. Regeneração, eles voltam para um planeta de provas e expiação. Isso. Que está primitivo, né? Primitivo, ainda pior. Repete. Aulas de reforço. E então a senhora concorda que, por exemplo, esse processo que a gente vem vendo aí na mídia sobre corrupção, esses escândalos todos que estão sendo levantados, não só no Brasil, né, mas cada hora... Mais no Brasil. Hoje mais no Brasil, né? Muito até porque o próprio Brasil tem a sua responsabilidade dentro dessa transição, né? Não, e não tem leis, nós somos omissos. As leis são belíssimas, mas não se aplicam. Não tem aplicabilidade, As né? crianças e os jovens estão abandonados. Então a gente precisava investir em fazendas para educar, mas para contê-los. Eu nunca vi que sociedade é essa. Os espíritas deviam estar assustados, porque os jovens que vieram preparados para a vitória estão afundando no crime. E ninguém faz nada. Agrada a cabeça dos jovens. Quer dizer, tem que contê-los com amor, não é pôr em prisão comum. É construir escolas e trabalho. O trabalho enobrece. Proibir os jovens de trabalhar. Tem cavalão andando na rua, naquele skate. Eu morro de dó. Falo, gente, que sociedade maluca, incoerente, omissa. A hora era de apoiar, de cursos técnicos. Não é só doutor, faculdade, é curso técnico, curso para pedreiro, para encanador. Mas então, aí eu estou na dúvida, porque com isso que a senhora acabou de falar, eu estou na dúvida. Estamos melhorando ou não? Herculano Pires. Existe ciclicamente a reencarnação de espíritos muito necessitados na Terra. Agora nós estamos numa hora dessas. Por lei de solidariedade, e a última oportunidade para eles se tornarem vencedores. Então a espiral de evolução é uma aparente descida que prepara uma grande subida. Nunca se viu gente chorando porque um caçador mata um leão. Nunca se viu tanta preocupação com os animais irracionais, com os pedófilos. Também nunca se viu tanta indisciplina em algumas áreas. Mas ao lado de muita sombra, muita luz. Agora a sombra tem que ser extirpada. Então é um tumor que está vazando. Para depois nós nos encontrarmos numa sociedade de paz, de justiça e de amor. É a lei. Sem dúvida. A lei é de progresso. Aquele livro da Manuel Filomeno de Miranda, como chama? Que fala Transição planetária. Transição planetária, explica tudo isso. Sim, do Divaldo, né? Psicografado. E a Gênese,
o final dos tempos e outro, a Gênesis e obras póstumas são claras. Não é o fim da terra, será um fim de imoralidade, de necessidade, para haver uma limpeza e surgir um mundo de paz. Oh, meu Deus, eu quero ficar nesse mundo. A gente tá... Que bom, né? Tá fazendo força, tá fazendo força. Como é que é? Não, eu ia falar, a gente estava dando uma pesquisada também, viu? A senhora faz bastante palestra no Brasil, algumas no exterior. 8 anos eu vou para os Estados Unidos fazer palestra lá. Há 8 anos. O ano passado me convidaram 2 vezes. Uma homenagem muito bonita para o pai em Nova York. E o roteiro é o Caminho do Divaldo, do Miguel de Jesus Sardano, da Sueli Caldas Schubert, com os quais encontramos algumas vezes lá mesmo. Entendi. Nessas viagens tem alguma relação com a Vanessa Ancelone? A senhora conhece? Não? Já ouvi falar. De Virgínia. É de Virgínia, que às vezes ela convida. Eu vou Washington, Nova York, Miami, Connecticut. Então é uma viagem grande. A senhora tem inglês fluente, professor? Não. Ah, tá. Eu ia perguntar se a palestra é em inglês. Não, então no congresso, é o Divaldo, a Sueli, eu, Alberto do Pará, utilizamos Alberto tradutores. Almeida, né? Eu amo esse menino. Muito bom. Tradutores, porque a língua, emoção é a língua mãe. Agora tem a Jussara, que é uma brasileira, que mora lá, ela exige que no centro dela só se fale inglês. O que é uma luta para algumas pessoas. Né? Então o Alberto, que eu amo cada vez mais, ele fez uma palestra linda sobre sexualidade e espiritismo. E aí, com um tradutor, aí deviam fazer a pergunta. E os hispanos ficavam até suando. Ele falou, gente, vamos fazer o seguinte, todo mundo aqui entende português, perguntas em português. O pessoal da casa não gostou, mas ficou em português. Por isso que eu amo esse menino. Ele é muito humilde. E a Sueli é outra que é um doce. Também o Miguel de Jesus Sardano. Então uma turma muito boa vai para lá. Essas últimas exposições da senhora tem seguido algum tema específico? Eles pedem. E gozado, eles pedem muito sobre o perdão. Ai, que maravilha. Já o Vanderlei desencarnou, mas quando ele estava encarnado, ele era presidente da Sociedade Internacional de Espiritismo. As várias vezes que eu fui com o Vanderlei, fiquei na casa dele, ele pediu o tema perdão, auto-perdão, a vingança. Então eles pedem muito sobre filosofia e educação. Professora, infelizmente o nosso tempo está se aproximando, eu não quero prejudicar a organização do evento, né? Só um último comentário que eu gostaria de pedir é em relação a como o Herculano ele primava pela área da filosofia. Ele era filósofo. A impressão que eu tenho, não tenho conhecimento suficiente, mas ele tinha uma postura assim bem de oposição aos filósofos existencialistas mais pessimistas, como o Sartre, a Madame de Beauvoir. A senhora poderia fazer alguns comentários nesse sentido para nós? O pai era filósofo por formação, pelos séculos, fez filosofia e mestrado na USP e colaborou com outros para a Faculdade de Filosofia de Araraquara. Eles fundaram e ele deu aula há muitos anos. Ele via, mesmo em Sartre, em Simone de Beauvoir, o desejo de transcendência. Então Sartre, ele falava que Sartre gozava, ele era materialista, mas ele considerava a anterioridade do ser, que antes de vir da necessidade de comunicação, o ser estava fechado como num ovo, num lugar limboso. Então a gente brinca, era um umbral inferior. Aí vem da necessidade de comunicação. E a vinda à Terra visa a transcendência, a linguagem nossa. Mas aí Sartre volta para o materialismo. Mas infelizmente não atinge a transcendência, porque morre e é uma paixão inútil. Aí o pai tem da... Que é o lado pessimista, né? Aí ele tem da possibilidade do possível, livro Introdução à Filosofia Espírita. É possível o homem alcançar a transcendência? Ele diz, Sartre achava que não. Gabriel Marcel achava que só se grudar em Deus.
Mas um italiano, Nicolas, dizia que é possível que nenhuma potencialidade se perde, que todos vão atingir. Só que Nicolas não era espírita e não sabia como. Aí o espiritismo diz, vamos, através das várias encarnações. É lindo, né? Como ele pega. Aí da Simone também. Simone de Beauvoir dizia, o homem não é uma espécie, é um devir, um vir a ser. Então o pai diz, ela sabia que o homem vai se superar. Eles tinham uma visão intuitiva, mas eles atrapalhavam pelo materialismo. Mas foram dois grandes indivíduos, embora um pouco do ponto de vista moral indisciplinados. Sim. Os dois tiveram amantes, homens, Simone, homens e mulheres. Sim. Mas eram indivíduos de valor que agora se transformam e vêm pensar lindamente. Que maravilha. Faltou um pouco para eles atingirem. Faltou uma encarnação. Faltou. Professora, infelizmente a gente tem que se despedir. Como a senhora gostaria, para a gente fazer a apresentação da senhora, né, em poucas palavras? Pronto, educadora. Educadora. Pronto, fui professora, fui diretora, coordenadora, me aposentei pela prefeitura, trabalhei 16 anos na ACD, na psicopedagogia. Tá ótimo. Mas tudo isso é perfumaria. Mas a senhora é licenciada em física. Também, física e matemática.